Olha, eu gosto muito de falar sobre isso, eu falo muito sobre isso sempre que tem oportunidade, né. Acho que é importante a gente esticar um pouco o olhar e pensar, de uma maneira em perspectiva. Quando as coisas estão muito na nossa cara, né, quando as coisas estão muito próximas, a gente não tem o distanciamento necessário para enxergar o tamanho que elas de fato têm. Existia no final do século XIX um clima de uma efervescência, é claro, um clima europeu para a burguesia, né? Então esse clima de euforia, de alegria, era um clima que estava circunscrito a classes sociais e a grupos étnicos. Então a gente não está falando do mundo, a gente está falando de um lugar específico. Mas lá no século XIX as pessoas estavam assistindo às grandes invenções. Imagine o telefone, imagine a eletricidade e tudo o que desdobraria a partir dessas grandes invenções. Então o que as pessoas sentiam? Que eles tinham chegado no ápice da razão, da competência racional. E que o mundo, a partir dali, seria um êxtase, um paraíso, que nós só viveríamos coisas boas. E aí entra o século XX, começam duas grandes guerras e a tecnologia se desenvolveu imensamente, mas a gente precisa pensar nos usos que essa tecnologia teve, né? No século XX a gente tem uma figura tão importante como Santos Dumont, que criou algo que transformou radicalmente a vida do ser humano, que é um avião, e no entanto sucumbiu ao fato de que uma invenção que serviria para a liberdade foi usada para a morte. Então, quando nós andamos um pouco nesse século XX e vamos perceber as guerras, o Holocausto, as destruições, a Guerra Fria, foi um século da morte sob esse aspecto. Muito se avançou no sentido da ciência, da saúde, das vacinas, sem sombra de dúvida. A gente vive mais, a gente vive melhor. Mas lá no finalzinho do século XX, e eu já era nascida, pensa bem nisso, que coisa, eu me lembro muito que a partir da década de 80, 1980, começaram a surgir filmes distópicos. Veja, um filme que me impactou imensamente chamava-se O Exterminador do Futuro. O Exterminador do Futuro. O futuro é o lugar do sonho, da esperança, do desejo, do projeto, né? O futuro é esse lugar que a gente coloca como idealização. E aí tem uma figura, uma máquina, um ciborgue, que extermina o futuro. E outros filmes, mas isso é forte, né? Com o advento do computador pessoal, as pessoas, né, começaram a adquirir, era super caro ter um, mas enfim, isso começou a ser acessível. Mas os bancos, as grandes empresas tinham uma estrutura computacional já gigantesca no final da década de 90. Um curso super badalado na faculdade era fazer análise de sistemas. Nossa! Né? E aí surgiu a grande preocupação, misturada à tecnologia, as ideias das previsões, né? A questão do futuro, porque a gente sempre quer ter uma pista sobre o futuro. E uma das profecias dizia que 1000 chegarás, 2000 não passarás. E aí, dentro do campo da tecnologia, eu me lembro muito bem que a virada do ano de 1999 para o ano 2000, e lembre-se, 2000 não é o primeiro ano do século XXI, é o último ano do século XX. O primeiro ano do século XXI é 2001. Mas tinha esse assombro, né? Vai passar para 2000.
E nós usávamos muito os 2 últimos dígitos. A gente não falava 1989, a gente falava 89, 88, 87, 92, 93, 94. E aí a grande questão era, como vai ser para o sistema operacional quando no dia 31 de dezembro de 1999 virá para o 1º de janeiro do ano 00? E isso vai gerar um enorme impacto. Os sistemas vão parar, os computadores vão travar. Como que isso vai ser resolvido? Veja, eu falo disso no lugar de alguém que está lá no senso comum, que ouvia isso de orelhada pela televisão. Eu nunca soube como tecnicamente isso ia se dar. Mas o fato é que as empresas impuseram um valor bastante robusto para manter os seus funcionários de plantão no Réveillon de 99 para 2000. Muita gente ganhou uma grana, imagine, né? Um super feriado, e as pessoas foram para o trabalho para monitorar o que ia acontecer com os computadores, porque acreditava-se que o mundo ia acabar. Aquilo ia gerar um colapso no sistema operacional que já estava bastante submetido à tecnologia. O mundo não acabou, né? E aí veio a grande questão. Aí, né? Então, se aproxima 2000 e as pessoas vão tentando brecar esse ano 2000. Então já é um clima de caos, de fim, de morte que se avizinha. Aí passa de 99 para 2000 e tudo continua funcionando, não houve colapso, enfim, pelo menos nada de grande porte. E aí veio a segunda grande onda. Não acabou no ano 2000, porque na verdade o cálculo é errado. O calendário maia dizia que é no ano 2012. 2012 o ano vai acabar. Você lembra disso? Você também achou que o mundo ia acabar? Tem até filme, 2012, é verdade. E aí, ufa, não acabou no ano 2000, mas 2012 vai acabar. E aí começa a se intensificar esse medo. Um medo que faz as pessoas mudarem a rota da sua vida, repensarem os caminhos. Isso começa a se transformar num grande mercado. Tem gente que ganha dinheiro com esse medo, tem gente que ganha dinheiro com essa paranoia. 2012, tudo certo, né? Passamos para 2013, 14, 15, e aí, quando nós tivemos 2020, que foi o ano da pandemia, né? E que foi real. Foi um ano em que o planeta parou, como diria o Raul Seixas, né? O dia em que a Terra parou. Mas o que é importante a gente dizer é que, embora não é uma coisa pequena que tenha acontecido, mas muito em função dessa conexão, né? Nós estamos todos juntos e misturados. É só a gente perceber o quão rápido foi a circulação do vírus, né? E se tornou absolutamente impossível contê-lo. Mas se a gente for analisar a história, o mundo acaba sempre e um outro mundo nasce. O nosso mundo acaba. Pensa na morte de alguém muito importante na sua vida. Uma doença, uma separação, o fim de uma amizade. O mundo acabou. Então, quando a gente fala sobre o medo do fim do mundo, a gente às vezes coloca esse medo e projeta esse medo sobre uma guerra nuclear, que pode acontecer, pode, mas a gente tira o foco das mortes reais que acontecem todos os dias quando a gente se desumaniza. Então a gente tem uma frase que diz, eu não vou saber exatamente o termo, mas
A gente às vezes se preocupa sobre como vai morrer, mas a gente tem que pensar sobre como a gente vai viver. Porque é um fato a morte, né? Então, quando a guerra vem nesse frisson, eu penso que ele vem como uma nova onda. É como se nós estivéssemos requentando uma história velha. Porque, veja, o algoz, ter um inimigo, é claro que existe um fato. Fato, existem pessoas sendo mortas, né, em nome de uma libertação e de uma suposta guerra. Eu sempre digo que quando a gente tem a guerra é o sinal mais claro do fracasso da palavra. Quando a gente precisa enfiar um míssil em alguém, é porque nós falhamos miseravelmente na nossa capacidade de diálogo. Então, acho que o mundo da diplomacia está atônito, porque nós temos elefantes numa loja de cristais. A diplomacia é algo extremamente complexo e as conquistas, elas são minúsculas para que a gente possa chegar onde a gente chegou. Cada geração vai construindo um passinho nisso.